Por 301 votos a favor e 81 contra, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o mercado regulado de carbono no Brasil. Na prática, o projeto cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, um mecanismo semelhante ao vigente na União Europeia. Por meio dele, os entes regulados terão permissão para emitir uma determinada quantidade de gases poluentes. Quem emitir menos pode vender o seu saldo positivo. Quem exceder o seu limite será obrigado a compensar as emissões. O texto segue agora para análise do Senado. E a gente vai agora para Brasília, porque o setor agropecuário ficou de fora do sistema de metas de emissões. Será que isso é bom ou ruim para o setor? Então a gente vai convocar a Kis Vasconcelos, que está lá ao vivo, e um convidado especial que tenho certeza que poderá responder a essa pergunta e outras também. Boa tarde, Kis. Boa tarde, Petrin. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia. Realmente, como você falou mais cedo, foi aprovado na noite dessa quinta-feira, finalzinho da quinta-feira, esse projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no país. Essa, inclusive, era uma das grandes bandeiras de luta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz parte da agenda dele voltada para a sustentabilidade. E esse projeto institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Gases de Efeito Estufa. Esse sistema ele vai definir os limites de emissão para as empresas e também vai estipular algumas regras. Inclusive, as empresas vão ter que emitir relatórios mensais para esse órgão que é ligado ao governo federal. Em caso de descumprimento, as empresas estarão sujeitas a multas que podem chegar a até 5% do faturamento bruto da empresa. Estão sujeitas a esse mercado regulado as empresas que emitirem mais de 10 mil toneladas de carbono por ano. Já aquelas empresas que emitirem acima de 25 mil toneladas estarão sujeitas ao limite. Mas um detalhe interessante é que o agro ficou de fora desse projeto. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui no nosso programa hoje o deputado federal Arnaldo Jardim, que está com a gente. Tudo bem, deputado? Uma alegria muito grande, quis poder falar com você, saudar o Petrin também e dar contas daquilo que fizemos ontem na Câmara dos Deputados. Um projeto que veio do Senado Federal, havia lá sido relatado pela senadora Leila, relatado agora pelo deputado Aliel, foi por nós aprovado. Quero destacar, que esse tema e essa discussão não é recente. Há projetos que há mais de 4 anos tratam na Câmara, no Senado, deste mercado. Nós estamos falando do mercado de carbono, que pode significar uma oportunidade para o Brasil. Nós estamos falando do mercado de carbono, que também prepara o nosso país para cumprir exigências internacionais. Hoje nós estamos vendo o mundo, e isso foi reforçado na última COP realizada, migrar para os compromissos com relação a diminuir a emissão de gases de efeito estufa com relação à COP. O Brasil, daqui a 2 anos, sediará em Belém uma COP mundial também. Por conta disso tudo, é que ontem nós aprovamos este mercado. Eu estou muito seguro de que nós caminhamos bem com relação a ele. Primeiro, com relação às regras de governança. Nós fomos, e eu, quando estou dizendo nós, é o setor agro, nós fomos discutindo gradativamente, a partir da FPO, da FPA, nossa Frente Parlamentar Agropecuária, nós fomos discutindo as normas. Primeiro, governança. Nós conseguimos garantir que esse mercado fosse muito bem controlado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários. E é melhor ela do que um outro órgão do governo federal que ficasse mais sujeito a certa avaliação que nós poderíamos caracterizar como até ideológica, ambientalista. Então, nós criamos um clima melhor para esse parâmetro. Segundo, nós entendemos que o Ministério da Fazenda, até pelo seu poder abrangente, porque isso conforme a área industrial, conforme a nossa área do agro, discute com a questão do meio ambiente, discute com a questão de ciência e tecnologia, deve ser o órgão também que coordenará esse trabalho.
E com relação ao agro, essas mensurações que você diz, acima de 10 mil toneladas de emissão, tudo mais, elas valem para, basicamente, a indústria. E o setor agro ficou fora. Nós participamos da discussão, participamos do debate, estabelecemos premissas, mas, nesse instante, foi aceito o nosso argumento de que nós não temos métricas, nós não temos métodos de medidas que sejam claramente estabelecidos. Então, achamos temerário que nós pudéssemos ter o agro incluído nesse primeiro momento, ser abrangido, sem que essas regras ficassem ou estejam muito bem definidas. Nós achamos, a médio prazo, que isso acabará se estendendo para o agro, mas até lá nós vamos trabalhar muito essas métricas. As métricas internacionais que existem e são frágeis, elas não contemplam a diversidade da nossa agricultura tropical. Dos países do mundo, nós temos a Nova Zelândia, onde se mensura todo esse impacto de emissão de carbono pelo agro. Os outros países, o agro também não é abrangido. Isso vale para a Europa, isso vale para os Estados Unidos e todo o mundo desenvolvido. Nós temos convicção, e não vou me estender mais, que Petring também, mas nós temos convicção de que o nosso agro é sustentável e o nosso agro, em geral, sequestra carbono. Deputado, particularmente toda a nossa atividade produtiva. E nós queremos, a médio prazo, que isso seja mensurado. Deputado, a gente não tem o tempo suficiente para abordar um assunto tão complexo, então é importante a gente otimizar esse tempo para esclarecer as principais dúvidas. Primeiro, seco, é bom ou ruim o agro ter ficado fora nesse momento? É bom, então? É bom, foi o que nós pleiteamos e conseguimos. Perfeito. A questão da métrica, isso pode, de repente, encarecer o setor produtivo, porque as empresas vão ter que investir nisso, né? Isso pode causar um problema até no momento em que se pensa numa economia crescente ou não? Sim, há esse risco, por isso que nós vamos ficar muito atentos à definição dessas métricas e se, por um lado, tem o risco de ter ônus, por outro lado, tem a oportunidade, Petring, de ter bônus. Ou seja, o nosso setor pode também ser credor de carbono. Perfeito. Então, só para deixar claro, o agro fica fora, então, das obrigações, mas permanece no contexto dos direitos, né? O produtor, por exemplo, que sequestrar, ou seja, produzir oxigênio, ele pode também ser beneficiado com esses créditos de carbono. Isso para deixar claro, é isso? O mercado voluntário permite, persiste, e tanto na questão de sequestrar carbono como de produzir água, há possibilidade de desenvolver parcerias e o crédito, por isso, ser registrado pelo nosso agro. Deputado, muitíssimo obrigada por sua participação aqui na nossa entrevista e eu devolvo agora para o Petring nos estúdios. Obrigada, Petring. Obrigado, que só essa questão para deixar claro, esse mercado já está valendo a partir de quando? A partir de 1º de janeiro? Como é que funciona isso? O mercado voluntário já existe, mobiliza no Brasil milhões já de reais, quase bilhão, tá certo? E o mercado que é cativo agora, compulsório, se estabelecerá a partir da promulgação dessa lei. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim, pelos esclarecimentos. Obrigado, Kiss, pela sua participação aí direto de Brasília. Uma boa tarde para vocês.